Este é o gerenciador de e-mails da Microsoft, conhecido como Microsoft Outlook, que é um gerenciador de e-mails que, quando configurado, ele acompanha o pacote Office, que quando configurado, ele conecta com o nosso webmail, trazendo então as mensagens que nós recebemos nos nossos webmail para o nosso PC. Dessa forma, eu podendo então ler as minhas novas mensagens até mesmo offline, depois dele descarregar aqui no nosso gerenciador de e-mail. A diferença básica que se tem entre um gerenciador de e-mail e um webmail é que o webmail eu preciso fazer o acesso até a página, por exemplo, Gmail, Yahoo, e lá entrar com o meu nome de usuário e senha e verificar as minhas mensagens, escrever meus novos e-mails, encaminhar, responder, enfim, conectado diretamente no webmail. Já com o gerenciador de e-mail, como aquele que nós estamos falando aqui, que é o Outlook, o Microsoft Outlook, é suficiente eu configurá-lo e ele então, toda vez que eu ligar o computador, acessar o Outlook e estiver com uma conexão ativa com a internet, ele se encarrega de fazer essa função, ou seja, de ir lá, através de uma negociação de permissão com o webmail, programa com o programa, ele então começa a descarregar aqui no Outlook, portanto no meu disco rígido, no meu computador pessoal, aqueles e-mails que estão lá no meu webmail. Existem coisas clássicas em relação a gerenciadores de e-mail que são cobrados frequentemente em provas de concurso. Uma delas diz respeito aos protocolos. Como nós já sabemos, para quem não sabe ainda, protocolo é um conjunto de regras, é uma padronização que permite uma comunicação entre computadores diferentes com sistemas operacionais diferentes. Então, neste caso aqui do Outlook, nós vamos ter protocolos que vão negociar o envio de nossas mensagens e protocolos que vão negociar o recebimento de nossas mensagens. Quando o Outlook ele não está configurado ainda, ou seja, não existe uma configuração para que ele atue como nosso gerenciador de e-mails, nós deveremos entrar na opção ferramentas e em configurações de contas, nós vamos escolher aqui se nós vamos adicionar uma nova ou se nós vamos inclusive alterar aquelas que já estão definidas. Então nós vamos ter dois protocolos aqui. Nós vamos ter o protocolo SMTP, que ele é mostrado aqui, o protocolo de envio de e-mails, ou seja, quando eles cobram isso em provas de concurso, normalmente colocam assim: qual é o protocolo utilizado para envio de e-mails no gerenciador Outlook ou um outro qualquer? Sempre será o SMTP como um protocolo de envio de nossos e-mails. E o POP, o protocolo POP, é aquele utilizado para o recebimento de e-mails. Então nós vamos ter basicamente dois protocolos: o SMTP, que é aquele responsável pelo envio de nossos e-mails, e o POP, que é aquele protocolo responsável pelo recebimento de e-mails. Quando eu quero adicionar um novo endereço de e-mail, eu venho até aqui, escolho o novo, e ele vai abrir uma janela perguntando qual é o tipo de serviço de e-mail que eu vou utilizar. Então, neste caso aqui, eu tenho o POP, o IMAP e o HTTP. Deixo selecionado, avanço. Ele pergunta qual é o nome para exibição, ou seja, como esse usuário quer ser visto quando ele enviar seus e-mails. Pergunta o endereço de e-mail desse usuário, ou seja, qual é o endereço. Vamos colocar aqui um fictício.
lembrando sempre que o que vem antes do arroba é o endereço particular do usuário, e o que vem depois do arroba é o endereço, então, do provedor, ou seja, do domínio daquele que dá o acesso ao usuário. Então, coloco ali qualquer um @hotmail.com.br, o qualquer um é o nome, ou seja, o endereço eletrônico daquele usuário. A partir do arroba, então, vem o domínio ou o provedor, como pode ser chamado também. Aqui nós vamos colocar também uma senha para que a gente possa ver como é que funciona essa configuração. A partir do Outlook, do Microsoft Outlook 2007, isso ficou muito simples de executar. A primeira coisa que ele vai fazer é estabelecer a conexão de rede, procurar por configurações lá do servidor fictício que nós estamos colocando aqui, e depois ele faz então o logon nesse servidor. Obviamente, como não é uma coisa fictícia, ele não vai fazer esse acesso. Mas é bem simples, não existe nenhuma dificuldade. Uma coisa importante de lembrar aqui, em relação às contas de e-mail, são esses dois protocolos. O POP para recebimento e o SMTP para envio.